Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com a história da igreja, né? E é bem interessante. Eu sempre encorajo as pessoas que estão começando a ler a Bíblia, a ler o Novo Testamento, os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, eu sou apaixonado ali por Atos dos Apóstolos, as cartas também do apóstolo Paulo, enfim, né? E as cartas que nós vemos depois. Iniciar por esta leitura, ou através dela, né, se torna um pouco mais fácil para você que está tendo contato com as Escrituras Sagradas. Quando a gente pega Atos dos Apóstolos, a gente vê alguns marcos bem importantes. Primeiro, nós vemos um cumprimento daquilo que Jesus já falava, que quando ele subisse, o Espírito Santo desceria. E em Atos 1:8, a palavra do Senhor vai dizer que eles receberiam o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Então, percebam que o revestimento de poder, o revestimento seria para um propósito. E é interessante que em Atos capítulo 2 a gente vê o derramamento do Espírito Santo e nós vemos claramente, então, Deus vindo, que é o Espírito Santo, né, vindo até eles, os enchendo e então tornando eles habitação. Isso é o mais incrível assim. Depois que você crê em Jesus Cristo, o próprio Jesus te dá o Espírito Santo. Então é o Deus contigo. A partir de Atos 2, a gente vê o avanço da igreja de uma forma assim sobrenatural, né? A gente vê muitas almas sendo alcançadas, nós vemos 3.000 pessoas, depois 5.000, até que chega um número incontável de pessoas que se convertem a Cristo. A partir então desse relato, quando a gente pega em Atos capítulo 8, nós vemos uma perseguição extrema da igreja, né? Uma perseguição combatendo ali a igreja de Jesus e, de certa forma, isso colaborou com o avanço do Evangelho. Então, os discípulos, todos ali que estavam se convertendo, estavam, de certa forma, acomodados, e essa perseguição os tirou, então, dessa zona de conforto e fez eles irem justamente ao cumprimento daquilo que Jesus disse, que nós vemos em Atos 1:8, que eles receberiam o poder para ser testemunhas em cidades, né? Então, regiões, Judéia, Samaria, até que chegarem então até os confins da terra, que somos nós. Veja que quando nós olhamos na nossa ótica, a perseguição foi terrível, e eu não estou dizendo que não foi, ok? Agora, teve um propósito essa perseguição. Veja que essa perseguição colaborou para que esses discípulos saíssem dessa zona de conforto e pregassem o Evangelho. Vamos lá. Existem muitas coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não entende o porquê. Existem coisas que nós nos encontraremos com Jesus e até lá nós não teremos a resposta, principalmente quando se trata de coisas mais trágicas. Agora perceba, nós podemos ter algumas reações diante de alguns desafios. A primeira delas é esmorecer, desanimar, parar, acabar com tudo, né? Murmurar. E a outra reação é nós darmos uma resposta em prol disso, não questionando o porquê, mas para quê. Veja que a perseguição foi justamente o que levou os discípulos a se dispersarem de novo, no sentido de continuar pregando o Evangelho. Existem coisas na sua vida que estão acontecendo que você precisa parar de perguntar o porquê e começar a entender para que isso está acontecendo. Talvez você está diante de uma crise financeira. Será que não é tempo de você se capacitar mais, estudar mais, abrir outras frentes? Talvez você está diante de um tempo com muito desafio ali na família. Será que não é o momento de você rever a forma que você está sendo como pai ou como mãe? Eu não sei o que você está vivendo, mas a pergunta é, em vez de por quê, para quê? Então, para que isso, né? O que eu posso fazer? Porque muitas vezes nós não teremos a resposta do porquê
isso está acontecendo. Mas se nós perguntarmos a pergunta correta, certamente obteremos resposta. Para quê? Para que isso? Veja, grande parte do meu crescimento veio quando as coisas não estavam indo muito bem. Eu me mexi mais, eu me desenvolvi mais, eu fui atrás de ajuda, eu busquei muito mais o Senhor. Então, eu sei que lidar com coisas que nos tiram da zona de conforto, da comodidade, eu sei que é muito desafiador. Não estou falando que é fácil, eu não estou dizendo, pastor, você fala isso porque você não está na minha pele. Eu entendo as dificuldades. A gente está falando, gente, de Atos 8, teu primeiro mártir. Ou seja, um homem foi apedrejado, né, Estevão, por causa da sua fé. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que passaremos sem sentir, não é isso. Agora, o que você pode fazer diante de tudo o que está acontecendo? À luz da palavra de Deus, certamente você terá respostas. Veja, existem pessoas que a gente acompanha que as situações elas não estão fáceis, mas um posicionamento delas mudou completamente o curso de suas vidas. E hoje, em meio a tudo, né, atribulado, coloco aqui em aspas, podemos dizer, é onde mais está tendo a mão de Deus, Deus agindo em meio à família, em meio às finanças. Então veja, as situações que fogem do nosso controle, se a gente parar de ficar querendo saber o porquê isso está acontecendo e dermos um passo de para quê, certamente nós andaremos melhores e saberemos então o que fazer. Eu quero te instruir a partir dessa reflexão a você dar passos diante daquilo que está acontecendo na sua vida. Pega o que está acontecendo, analisa o que está acontecendo e comece então a partir de hoje mudar cada situação. Você não poderá mudar o mundo nem todos à sua volta, mas você poderá mudar você. Como assim, pastor? Não é Deus que muda? Sim, diante do seu posicionamento. Então eu quero te encorajar a essa semana, né, você fazer isso. Veja, eu sei que tem coisas que estão pendentes. Pastor, eu tenho muita conta, você não tem ideia. E que tal você relacionar essas contas para que você tenha ideia do que de fato você tem? Pastor, minha família está muito complicada. E que tal você pensar então em reunir a sua família, em pedir perdão? Pastor, é situação, enfim, situação de drogas, qualquer coisa que esteja acontecendo. Que tal você se mover, pedir ajuda? Existem N recursos que Deus tem nos dado. A palavra dele é suficiente para nos dar instrução para tudo. Mas eu quero te encorajar, então, a partir de hoje, você pegar essa semana e que seja a semana de alinhamento da sua vida, não perguntando o porquê, mas para quê. Amém? Essa reflexão ela é menos tempo do que o normal, porque eu acredito que ficou muito claro que você, a partir de hoje, possa se mover no que Deus tem te chamado. Eu quero orar pela sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é que os meus irmãos eles possam crescer, meu Deus, em todas as áreas de sua vida. Senhor, cada situação que está pendente, cada situação, Senhor, que de certa forma, meu Deus, não foi resolvido ou talvez está muito confuso, eu libero essa unção, Senhor, que tudo se desvende e que do oculto seja revelado, meu Deus, e que eles cresçam diante daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa.